gostaria de iniciar lendo no livro de Mateus, capítulo 7, 24 a 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa. E ela não desabou. Porém, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu gostaria de falar um pouco sobre a cultura do reino. Observem que Jesus, aqui no sermão que a gente denomina o Sermão do Monte, ele já estava, ao que tudo indica, bem adiantado no seu ministério aqui na terra, provavelmente indo para o final do ministério. Esse sermão que ele traz para nós nestes capítulos de Mateus e também Lucas, como se fosse o resumo de todo o ministério de Jesus, como se ele tivesse aqui concentrado tudo que ele falou em todos os evangelhos nestes poucos capítulos. Na verdade, Jesus estava trazendo para nós a cultura do reino, como que se vive no reino de Deus, como que a gente age e reage, como a gente pensa. Observe que antes desta parábola da casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, Jesus já havia falado já tinha trazido vários ensinamentos. Ele havia falado sobre como o amor que nós devemos ter aos inimigos. Ele havia falado a respeito da oração, do jejum, do tesouro que nós devemos ter no céu. Ele havia falado sobre os dois senhores, os dois caminhos, né? As preocupações, as ansiedades desta vida, a questão de julgamento e outras palavras ou outros ensinamentos. Todos esses ensinamentos juntos formam uma cultura. Gente, se vocês já viveram numa outra cultura, vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Quando a gente chega num país, num local, um povo que tem uma cultura bem diferente da nossa, que age, reage de uma forma muito diferente, a princípio, nós não entendemos muito bem. Por que eles fazem assim e não assado? Por que é que eles cumprimentam de um jeito e não do jeito que eu estou acostumada? E várias outras perguntas que a gente faz. No entanto, quando a gente vai viver numa outra cultura, o que acontece? Nós somos reeducados, nós reaprendemos, nós somos ensinados novamente a viver daquele jeito, né? Fomos ensinados na nossa cultura, quando pequenos, a agir de uma forma, né? A lidar com as pessoas de um jeito. E agora, neste outro país, nesta outra cultura, nós vamos aprender outras maneiras de viver. Algumas são boas, outras são ruins, algumas são certas, de acordo com os princípios de Deus, outras maneiras de agir não são tão certas. Enfim, falando do exemplo aqui, que pode acontecer com qualquer um de nós, que é aprender ou ser ensinado numa outra cultura. Quando se trata da cultura do reino de Deus, nós somos iniciados nesse discipulado, nessa educação cultural, quando nos convertemos. Quando a gente
recebe Jesus na nossa vida, né? Quando nós abrimos nosso coração para Ele, o que significa é que nós demos o primeiro passo em direção a um novo aprendizado, a uma nova cultura, uma nova maneira de viver. E esta é a cultura do reino de Deus, e era o que Jesus estava fazendo ali, naquele ensinamento, naquele sermão do monte. Ele concentrou, como se fosse uma pílula, né? Como se colocasse dentro de um comprimido só uma porção de vitaminas, uma porção de compostos alimentares. Foi o que Jesus fez para com os seus discípulos. E aqui no livro de Mateus, né, nessa passagem que eu li especificamente, casa construída na areia, casa construída na rocha, ele diz que é sábio, aquele que ouve essas palavras e pratica, ele é sábio, ele é prudente. Dependendo da tradução, você vai ver palavras diferentes, mas a melhor palavra para descrever este homem é sabedoria. E sabedoria é um dos elementos mais importantes no reino de Deus, na cultura do reino de Deus, no modo de fazer as coisas, de agir, de falar, de pensar no reino de Deus. E lembrem que nós iniciamos nossa vivência no reino no momento em que nós convertemos. Antes de morrermos, antes de irmos para o céu, antes de iniciarmos a vida eterna, já fazemos parte do reino de Deus. Não totalmente, porque ele não está ainda em plenitude, mas já temos, já respiramos o ar do reino de Deus, né? do ambiente do reino de Deus. E esse sermão do monte, ele traz para nós sabedoria, ele nos ensina como agir, porque, na verdade, o que é mesmo sabedoria, né? Sabedoria não tem nada a ver com estudo, com conhecimento, com inteligência. Muitas pessoas inteligentíssimas não têm nada de sabedoria, não são prudentes, não são sábias, não sabem quando agir, quando falar, como e o que falar na hora certa. Isto é sabedoria. Sabedoria, na verdade, meus irmãos, é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ver as coisas do ponto de vista de Deus, termos a perspectiva da eternidade. Isto é sabedoria, porque aí a gente não pensa somente nos prazeres e nas respostas imediatas desta vida, mas nossos olhos estão postos lá na frente, na nossa grande jornada com Deus e em direção a Deus, em direção à eternidade. Isto é sabedoria, viver como pessoas sábias, quando nossos olhos estão postos na eternidade e nós buscamos enxergar as coisas da perspectiva de Deus, cada vez um pouco mais. É claro, nós não temos toda a sabedoria e nem teremos, mas cada dia nós avançamos, cada dia nós conquistamos um pouco mais, cada dia nós aprendemos a sermos mais sábios. E aqui a palavra de Deus fala sobre esta casa construída na rocha. O grande segredo aqui, que o próprio Jesus revela, é ouvir e colocar em prática. Ouvir e aplicar. Ouvir e introjetar, colocar para dentro de nós. Nós observamos esta mesma parábola, esta mesma história, contada na perspectiva de Lucas. Eu li Mateus, mas quando nós vamos para Lucas 6:46, diz o seguinte, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Como assim, né?
A própria palavra Senhor já significa submeter-se a alguém que é Senhor sobre a minha vida, alguém que reina sobre a minha vida. Mas aí Jesus está dizendo, por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir a sua casa, cavou, prestem atenção, cavou, abriu profunda vala, abriu profundo buraco e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra ou sobre a areia, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Olha aqui, observe a perspectiva de Lucas. Como Lucas relatou esta parábola de Jesus. Ele dá mais detalhes do que Mateus, né? Ele começa falando sobre o senhorio de Cristo. Olha, Cristo é o Senhor. Se ele não é o Senhor, você não faz parte deste reino. Você obviamente não vai aprender a cultura do reino, o modo de agir no reino de Deus. E aí ele continua falando que o homem sábio é aquele que cava. Ele não apenas constrói a sua casa sobre a rocha, porque nós temos, lendo Mateus, a gente fica com uma ideia, geralmente, de assim, uma grande rocha, talvez até um monte, uma grande pedra, e aí o homem procurou aquela pedra e construiu a sua casa em cima da pedra. Mas Lucas nos dá um outro entendimento, não é bem isto. O homem sábio, ele tinha o mesmo terreno que o homem tolo. Ele tinha a mesma circunstância, a mesma proposta, o mesmo terreno. E porque a gente imagina que o tolo foi para a beira do mar, né? Pegou e construiu sobre aquela areia. O sábio correu para uma montanha. Não é bem isso. Eles estão no mesmo terreno. Mas o sábio cavou uma vala profunda. O sábio foi cavando, cavando, cavando até encontrar uma sólida rocha. E ali ele construiu a sua casa. E quando a gente cava no nosso interior, quando nós vamos entrando para dentro de nós mesmos, uma das coisas que nós precisamos fazer é retirar alguns elementos, porque para cavar um alicerce profundo, eu preciso abrir, o que pode ser muito doloroso, e no abrir eu vou retirar material dali e jogar para fora, até eu encontrar a sólida rocha, até eu encontrar o fundamento, né? Então, nesse tirar do caminho, né, elementos que atrapalham a nossa vida, que sufocam essa rocha, que encobrem essa rocha, esse fundamento, claro que cada um vai ser guiado pelo Espírito Santo e vai encontrar esses elementos que são ruins, que são nocivos, que é uma terra ruim, que é uma areia movediça, que é algo traiçoeiro, né, que pode nos engolir. E nós vamos o que? Retirando para fora de nós mesmos. Uma das coisas, pelo menos eu vejo na minha vida, que eu tenho que estar sempre retirando, sempre trabalhando, sempre escutando o meu interior, escutando o Espírito Santo e também o meu interior, para descobrir onde ainda tem esse material nocivo dentro de mim, eu não tenho, não há dúvida sobre isso, é a autossuficiência ou o orgulho. É um dos pecados mais, é uma das raízes das ervas daninhas mais perseverantes,
que mais grudam no nosso interior. Porque o orgulho, a autossuficiência, ela pode parecer até uma coisa boa, uma pessoa que faz as coisas com independência, uma pessoa que sabe fazer coisas, ou enfim, se manifesta de formas muito diferentes em cada pessoa. E eu não estou aqui nem para julgar, porque o próprio Sermão do Monte fala sobre isso. Quando nós julgamos, observe bem, Jesus fala um pouco antes, quando nós julgamos, nós damos licença, permissão ao mundo espiritual para nos julgar, para nos testar naquela mesma área. Por isso que Jesus fala que a gente não deve julgar, porque isso vai ser uma armadilha contra nós. Então não estou julgando porque não sei, né? Não sei mesmo. Mas no que diz respeito a mim mesma, e a gente devemos julgarmos a nós mesmos, eu digo que o orgulho é um elemento nocivo, é um pecado que eu tenho que estar constantemente agredindo, sufocando esse pecado dentro de mim. Sufocando não no sentido de escondê-lo, mas no sentido de deixar que ele morra por falta de nutrição. Ou seja, não alimentar este pecado para que ele morra à míngua, para que ele morra de fome. E você vai saber dentro de você qual é a sua autossuficiência, onde é que o orgulho te ataca. Porque pode ter certeza, todos nós somos susceptíveis, todos nós somos atacados, todos nós temos a raiz de orgulho dentro de nós, que nós temos que constantemente retirar, né? Impedir que essa raiz ela cresça e tome posse do nosso interior, do nosso coração. Então a autossuficiência, o orgulho é algo que nós precisamos retirar de nós mesmos, para que é uma terra ruim que a gente tem que jogar fora, para que a gente possa cavar e encontrar a rocha, o alicerce, o lugar onde construir a nossa casa. Outra coisa que eu queria só mencionar aqui que é algo assim que é muito forte nos nossos dias, todos estamos envolvidos nisto, é a ansiedade. A ansiedade, ela é sutil, ela pode vir de várias formas, até como se fosse uma preocupação positiva, né? Preocupação eu acho que nenhuma é positiva, mas como se fosse assim, eu me importo, eu realmente estou preocupada, eu me importo. E a gente tem que discernir a ansiedade. A ansiedade, ela tira a nossa paz, ela tira o nosso sossego, ela tira a nossa calma interior. E nós precisamos desarraigar a ansiedade, porque a ansiedade é o oposto de fé, é o oposto de confiança. E um outro elemento, entre muitos, viu, meus irmãos? Entre muitos. Um outro elemento que eu tenho que estar sempre cavando e retirando é o desejo por controle. Alguns anos atrás, o Espírito Santo me convenceu desse pecado, que eu gostava de controlar, que eu sentia necessidade de controlar, eu sentia necessidade de que as coisas fossem do meu jeito. E no fundo isso é orgulho, isso é um outro aspecto de orgulho, porque eu achava que do meu jeito ia ser melhor, ia sair melhor. E às vezes até sai em algumas áreas, mas não é nem Deus controla, né? O controle é uma coisa nociva. O controle é conduzir uma tentativa de conduzir a vida das pessoas, mas não de um jeito assim a liderar, apontar a direção, caminhar com ela, levantá-la, não nesse sentido, mas conduzir a vida dela e querer controlá-la, forçá-la a ir numa certa direção ou a fazer as coisas de um jeito A ou B, né? E tem muitas maneiras onde o controle, o desejo pelo controle se manifesta na nossa vida. De acordo com cada personalidade,
controle se manifesta de uma forma. Às vezes é de um jeito mandão, mas às vezes é de um jeito passivo, né? Tem aquela pessoa que controla passivamente. Ela vai só empurrando as pessoas a agir do jeito que ela quer, mas sem falar muito, sem aparecer, sem mandar, mas ela vai controlando ou tem outras maneiras de falar isso, né? Mas é manipulando, é a manipulação, que é um pecado e é nocivo, faz muito mal a nós e aos outros. Então, o que eu quero dizer é que como fala aqui no livro de Lucas, para chegar nesse ponto onde nós podemos construir a nossa casa, com certeza, a nossa casa espiritual, certeza absoluta de que ela não será abalada com as tempestades, nós precisamos cavar. E tenho certeza, as tempestades vêm para todos, de um jeito para um, de um jeito para outro, em momentos diferentes da nossa vida, as tempestades vêm. É questão de tempo. O ponto aqui é como eu reajo, como fica a minha casa espiritual, o meu homem interior diante das tempestades. Vou sucumbir ou vou me manter de pé? Né? O homem sábio se mantém de pé. E aí, o que fala tanto em Mateus quanto em Lucas é que é preciso ouvir. Eu já falei uma vez com vocês que ouvir para o judeu, a gente às vezes pensa em ouvir, ouvi, entrou aqui, saiu do outro lado, né? Meio que escutei. Mas o judeu, ele tem um conceito de ouvir como, ele está muito conectado com obediência. Se não obedeceu, não ouviu. No pensamento judaico, né? Na mentalidade judaica. Se não obedeceu, você não ouviu. Então, vendo aqui como Mateus e Lucas falam, o homem sábio é aquele que ouve e obedece. Nós podemos ver vários textos na Bíblia. Eu quero ler um ou dois, mais ou menos. Tiago 1,19 fala: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. É algo que eu estou sempre pedindo a Deus misericórdia, porque eu gosto de falar, né? E muitas vezes eu acho que minhas ideias são boas, que meus pensamentos são interessantes. Isso é uma bobagem, isso é autossuficiência, isso é orgulho. Então eu tenho que estar sempre voltando para Deus, pedindo perdão, pedindo que o Espírito Santo me ajude a calar mais a minha boca, a ficar mais quieta, a ouvir mais e falar menos. E eu conto com vocês, meus irmãos, para me ajudar nisso. Pode falar, porque eu não fico chateada, eu não fico ofendida com isso. Eu sei que quando estão me chamando a atenção, é porque me ama, né? Quem corrige é porque ama. Deuteronômio 4:1 diz o seguinte: agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam. Ouça, ó Israel, para que vocês os cumpram, para que vocês obedeçam, para que vivam, porque não há vida fora da obediência. Deuteronômio 5:1 diz o seguinte: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui nessa parábola. É mais ou menos a mesma coisa. Se a gente fosse resumir todo o Antigo Testamento em uma só palavra, essa palavra seria obedecer. Então, obedeça, né? No imperativo, obedeça ao Senhor. Então, o sábio é aquele que obedece. Quando nós obedecemos, nós recebemos a perspectiva, a mentalidade de Cristo, né? A mente de Cristo. É isso que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. Vocês precisam ter a minha mente, a minha mentalidade, a cultura do reino. Jesus tinha a cultura do reino. Então a mentalidade dele era
a mentalidade do reino de Deus. E esta é a mentalidade que o Espírito Santo está construindo em nós. A gente usa vários termos para falar isso. E uma das maneiras que a gente fala é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo sendo construído em nós, sendo transformando o nosso caráter, que é o caráter deste mundo, da cultura do mundo que nós estamos vendo, desse século, para o caráter de Cristo. E aí sim nós recebemos sabedoria, nós começamos a pensar, temos a mente de Cristo, pensamos como Ele, enxergamos como Ele, tende em vós os sentimentos de Cristo, né? Assim como Cristo vocês serão também, em termos de quê? De mentalidade, de percepção, de maneira de ver as coisas e principalmente maneira de enxergar as pessoas, o próximo, o ser humano. Nós vemos aqui, né, também alguns textos falando sobre fundamentos, porque esse ensino de fundamentos é muito vasto, é muito grande. Tem muita coisa que a gente precisa aprender no que diz respeito a fundamentos, coisas, questões fundamentais do reino de Deus, né? Ou seja, fundamento é alicerce, base, né? É estrutura, é aquilo que está lá no fundo. Observe que na construção das duas casas, muito provavelmente o exterior das casas era igual, parecido, né? Quem sabe a casa construída na areia ou na terra, sem fundamento, fosse até mais bonita, mais vistosa, com uma aparência melhor, quem sabe, né? Mas não é isso que importa. O que o Senhor está falando observe, você tem que primeiro cavar. Cavar, gente, é um processo silencioso, é um processo dolorido, ninguém vê. Quando a gente começamos a construir nossa casa, que nós mesmos fizemos com nossas mãos, a princípio, só cavando. E eu dizia para o meu marido, só colocando dinheiro para dentro da terra. Porque você compra ferro, você compra cimento, concreto e vai colocando terra dentro, né? Vai cavando e colocando aquela estrutura sólida de concreto. Ninguém tá vendo. E eu pensava assim, puxa vida, esse dinheiro daria para fazer isso ou fazer aquilo, para levantar as paredes, para fazer uma casa chique, uma casa mais bonita do que a casa que eu tenho. Só que nós nos preocupamos com o alicerce, porque a maquiagem da casa a gente pode fazer depois, à medida que tem dinheiro, né? Mas o alicerce tem que ser sólido. Nós vemos aqui no livro de 1 Samuel 2:2, porque não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. No fundo, quem é esse fundamento? Quem é essa rocha? O próprio Cristo, é o próprio Senhor. Nós vemos no Salmo 18:1, o Senhor é a minha rocha. Salmo 78:35, lembravam-se de que Deus era a sua rocha. Salmo 95:1, celebremos ao rochedo da nossa salvação. Atos 4:11, este Jesus é a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental da construção, que somos nós, o templo do Espírito Santo. Se não há fundamento, nós, como templo, não podemos abrigar o Espírito Santo. O Espírito Santo só pode habitar naquele que é templo dele mesmo. E para ser templo, é preciso que tenhamos alicerce, fundamento, a pedra angular, Jesus Cristo. E nós precisamos, para isto, conhecer a palavra, aquele que ouve a palavra e pratica. Como é que eu vou praticar se eu não conheço? Irmãos, salmos são maravilhosos, mas nós temos que conhecer a Bíblia toda, porque toda a Bíblia conta para nós uma só história, a história da redenção. E quando nós entendemos, quando nós temos a perspectiva, a panorâmica desta história, nós conhecemos mais o nosso Deus. Como Ele é um Deus resgatador, como Ele é um Deus misericordioso, como Ele vai atrás, como o tempo todo Ele está dizendo, venham, 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 eu sou a rocha, pode construir sua casa sobre mim,
porque ela não vai cair, ela não vai ruir, apesar das tempestades, apesar das lutas, apesar das angústias, apesar das dores, sua casa vai ficar de pé. E esta é a minha certeza, a minha confiança. A minha casa está completamente construída? Não. O fundamento sobre o qual eu construo a minha casa, ele é sólido, porque é o próprio Cristo. Isso eu não tenho dúvida. Mas a minha casa está continuamente sendo construída. Eu posso derrubar a parede se ela não está legal. Eu posso trocar o piso, eu posso fazer uma série de coisas. Mas eu não posso construir minha casa em cima de outro fundamento. Porque só existe um. É a nossa rocha, o nosso Senhor. O caminho estreito, como fala no próprio Sermão do Monte. E o caminho estreito está me dizendo o quê? Existem limites, é o amor, o caminho do amor, é um caminho que tem limite, não limite no sentido dele ser, no sentido de que ele acaba, limite no sentido de que o caminho é estreito, eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu tenho que pensar no outro, eu tenho que pensar como Jesus faria isto se ele estivesse no meu lugar, né? Então eu quero encerrar por aqui, deixando esta palavra, que é a cultura do reino, o Sermão do Monte, e hoje eu falei sobre sabedoria. Sabedoria é construir a casa sobre a rocha. E eu espero mesmo que você tenha colocado os seus pés, a sua casa, sobre essa rocha que é Jesus. Deus abençoe e nós continuaremos na próxima semana com outro aspecto da cultura do reino de Deus.